começar o nosso culto, amém? Mas sabe, é muito bom tirar um tempo desses antes para preparar o ambiente, para orar e agradecer ao Senhor simplesmente por quem Ele é. Amém? Vocês podem ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Vamos celebrar, amém? Porque essa é uma noite de celebração. Aleluia. Você é livre para dançar, para pular, para correr, para fazer o que você quiser, amém? Aleluia. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Isso é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Não, o teu amor não falha. Fazes tudo coopere para o meu bem. 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 Vamos lá. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. A próxima música é uma música nova, amém? Assim, nova, ela já tem mais de um ano no nosso ministério que foi lançada, mas ela é nova aqui na igreja, amém? Então, nós vamos cantá-la, mas eu queria que você se entregasse mesmo ao que a letra fala, a um
da unção do Senhor dentro de você. Você não sabe o poder que há dentro de você. Grandes coisas podem acontecer simplesmente por causa de você estar em um lugar. Sabe, quando você entra em um lugar, a presença dele que está dentro de você afeta as outras pessoas. Se preparem para nesses dias vocês recebendo mensagens de pessoas pedindo ajuda simplesmente por causa da unção que há na sua vida. Elas vão dizer que não sabem por que estão procurando você. Mas você sabe. Você sabe. Aleluia. Obrigada, Senhor. Porque Jesus morreu naquela cruz. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou, Pai. E depois o Espírito Santo veio sobre nós. E agora nós podemos, Senhor, ser exatamente e fazer exatamente o que você faz. Muito obrigada, Pai, por essa unção. Crescendo nas nossas vidas, aumentando cada dia mais. Nós alcançando vidas, Pai. Que nós possamos alcançar vidas por causa da unção que tem na nossa vida, Senhor. Muito obrigada, Pai, por vidas transformadas. Não por nós, mas por causa da unção que está na nossa vida, Pai. Por causa de ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, parou por quê, gente? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa que já começou da melhor forma possível, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós cantamos uma verdade, Pai. Que essa canção seja a nossa oração, Senhor. Você não está longe, mas você está dentro, Pai. E se o Senhor está dentro, Pai, onde o Senhor está não há tristeza. Onde o Senhor está não há depressão, Pai. Muito pelo contrário, existe um rio que flui dentro de nós. Rios de águas vivas, Pai. Rio de alegria. Aleluia. Onde toda tristeza vai embora. Onde toda depressão vai embora, Pai. É isso que habita em nós, porque maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, Pai. Aleluia. Ei, Deus manda te falar que isso não vai te matar. Deixa eu te falar, isso não vai te matar. Maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Espírito de depressão, essa praga de querer se suicidar, indo embora em nome de Jesus, porque é o Deus verdadeiro. Quando nós conhecemos Ele, nós desfrutamos da verdadeira alegria, da paz que excede todo entendimento, porque Ele cuida de nós em todos os detalhes, e Ele não está longe. Às vezes nós pensamos assim: Deus, olhamos para o alto, o céu está tão longe, mas o céu está tão distante. E às vezes a gente passa por dificuldades que a gente fala assim: não vou nem pedir para Deus, porque tem outras coisas mais importantes. Deixa eu te falar, se é importante para você, é importante para Deus. Jesus Cristo fala: olha, se vocês que são maus, e Ele fala maus no sentido de tipo assim, se vocês erram, se vocês têm dificuldades e sabem dar boas coisas para as pessoas, quanto mais a Pai que está no céu não vos dará o que vocês pedirem. Aleluia, Jesus. Obrigado, sim, por uma noite de transformação, Pai. Obrigado por corações quebrantados nessa noite, Pai, prontos para receber a boa semente da sua palavra. E em nome de Jesus, Pai, eu declaro que todos estão aqui, Pai, sairão infinitamente melhores do que como entraram, Pai. Não interessa se entrou mal aqui, vai sair bem. Se entrou depressivo, vai sair alegre. E, Senhor, quem entrou alegre aqui vai sair ainda mais alegre, vai sair ainda mais feliz, porque quando nós nos reunimos, Senhor, a sua unção pega junto, o Senhor está conosco, Pai, e grandes coisas vão acontecer, Pai. Em nome de Jesus, obrigado porque nós não precisamos ver para crer, Pai. Nós cremos, por isso que nós vemos. E com espírito de ousadia, Pai, eu declaro que quem quiser ver para crer, vai ver nesse lugar e vai passar a crer. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Deixa eu parar aqui, glória a Deus, porque senão nós vamos aqui, eita glória. Deus tem grandes coisas para essa noite, você está pronto? Abre lá comigo rapidão em Mateus 6. Nós vamos trazer o nosso momento de dízimos e ofertas. Você se alegra com esse momento? Eita glória, glória a Deus. Então vai lá, Mateus 6. Vai rapidão, meu Deus do céu, gente. Tá calor aí, gente. Eu não sei se é o fogo do Espírito, o que
que é, mas o negócio tá bom. Mateus 6, versículo 25 diz assim: Por isso lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais comida e o corpo não é mais que a roupa? Observe os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimentam. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E no final diz assim, versículo 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão dadas. Todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão o quê? Vos serão o quê? Acrescentadas, vos serão dadas. Então, nesse momento, tem aí um envelope maravilhoso na sua cadeira, você sinta-se livre. Eu sou obrigado a dar? Não, fica tranquilo, faça do seu coração. Tá? Se você não trouxe uma oferta para você participar desse momento, não se preocupe. Se você puder, só se alegra nesse momento, amém? E saiba que o Senhor é aquele que supre cada uma das suas necessidades. Em nome de Jesus, amém? Então vamos fazer esse momento com alegria. O pastor do louvor aqui tem uma música doideira que eu sei que tem, e é nós. Aleluia, Pai, nós te agradecemos por esses dízimos, por essas ofertas, no poderoso nome de Jesus, Pai, amém. Aleluia. Eita glória, eu não vou pedir para você que está em pé se sentar ainda, não sei o que o ministro da noite vai fazer, mas sem mais delongas, ele não necessita de apresentações, ele faz parte do Liga, ele está no nosso meio, ele é ligueiro também, que é o pastor Daniel, meu querido amigo, meu querido irmão, sabe, o pastor Daniel... Ele é tão investidor, acho que nesse ministério, quanto eu, viu? Porque já tem anos já que ele me ajuda, que ele me auxilia, um socorro bem presente, sempre. Sabe, pastor, quero te agradecer, eu tive nessa manhã uma direção de querer te agradecer mesmo, dizer que muitas das coisas que têm acontecido no Liga são fruto de orações suas, e muito além de orações, fruto de ações também, com suas ideias, com as suas ministrações, muitas das coisas que o Senhor plantou em nós. Em nome de Jesus nós estamos colhendo e vai colher na sua vida também. Falo que nós temos uma expectativa enorme do que o Senhor vai falar no seu coração essa noite. Então, fique à vontade, pastorzão. O momento que nós dedicamos aqui do culto para ouvir um pouco da palavra do Senhor, amém? Feche os seus olhos por um momento, vamos nos desconectar
no decorrer da mensagem, vocês vão entender o que eu vou falar agora. Sai um pouquinho de perto da janela e vocês vão ser muito abençoados essa noite. Pai, muito obrigado, Pai, pela vida de cada jovem, de cada adolescente, de cada pessoa que se dedicou a estar aqui hoje, por aqueles que estão nos assistindo em casa, por aqueles que assistirão esse culto, essas ministrações posteriormente, porque nós estamos semeando, ó Deus, para tempos futuros, e nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem o poder de fazer com que essa palavra que vai ser ministrada aqui essa noite seja sempre uma palavra importante para aquele dia que a pessoa assistir. Nós sabemos que a Tua palavra não está limitada ao tempo e ao espaço físico. A Tua palavra nos alcança, é poderosa, é viva, é eficaz. E nós sabemos, ó Pai, que aquilo que está sendo semeado hoje vai ser uma semente para frutificação. E eu declaro cada coração que aqui está, cada coração que nos assiste, uma terra fértil para receber a semente sempre viva da Tua palavra, e que nós possamos colher esses frutos, ó Pai, dessa palavra que é viva, poderosa, eficaz, eterna, imutável, e que transforma a nossa vida, transforma nosso corpo, transforma a nossa alma, transforma o nosso espírito, o nosso ser por completo. E nesse momento, ó Pai, eu creio que aquilo que eu vou falar, ó Pai, vai vir da parte do Senhor, e por isso vai ser edificante. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é aquele que está acima de tudo aquilo que nós temos de expectativa no Senhor. E nesse momento eu declaro, ó Pai, cada semente chegando aonde tem que chegar e frutificando, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Pode se sentar, queridos, fique bem à vontade. Se você trouxe a sua Bíblia, se você está perto de alguém que está com a Bíblia aí, puder, se você tiver com a Bíblia aí, com o celular, se você perceber que tem alguém sem Bíblia aí, você empresta aí para poder a pessoa acompanhar. Queria que vocês abrissem comigo em Atos, no capítulo 20. Esse é um texto importante do livro de Atos dos Apóstolos. Aqui nós vamos ver Paulo dando as últimas instruções, fazendo prestação de contas sobre o seu ministério. Paulo está aqui para a gente contextualizar um pouco. Nós vamos ler Atos 20, do versículo 7 ao versículo 12, e nós vamos ver sobre Paulo quando ele chega em Troade, uma cidade muito importante na vida desse apóstolo. A cidade de Troade é uma cidade importante para Paulo. É uma cidade onde ele foi chamado, né? Nós tivemos recentemente o nosso dia Verbo da Vida de Missões, que foi uma bênção, e nós sabemos que o dia do chamado de um missionário é um dia muito importante na vida dele. E Paulo foi chamado para missões na região da Macedônia, na Europa, chegando no Ocidente, nessa cidade. Então eu acho que era uma cidade que tinha um carinho especial no coração de Paulo. Ali ele sabia que o evangelho, que ele já tinha pregado pela Ásia Menor, que ele já tinha pregado em todo mundo conhecido, ia avançar e nos alcançar aqui hoje. Se vocês podem perceber isso, nós estamos nesse mundo ocidental, onde Paulo, naquele momento, estava lançando a primeira semente, e hoje nós colhemos os frutos. Essa igreja é fruto desse trabalho missionário desse apóstolo, que apesar de todas as circunstâncias que viveu, ele nunca desistiu de ser um embaixador de Cristo por todos os lugares. E as palavras dele hoje ainda ecoam como palavras que abençoam vidas. E nós sabemos que nós somos inferiores à mensagem que nós pregamos, e graças a Deus por isso. Nós temos que passar a entender isso. O mensageiro, ele tem que sempre ser menor do que a mensagem. A mensagem é o assunto central. Durante muito tempo as pessoas idolatraram os mensageiros, né? E teve uma época que isso aí já estava ficando chato. As pessoas chegavam na porta da igreja e ficavam assim: quem vai dar a mensagem hoje? Se não fosse a pessoa que ela tinha uma certa afinidade, ela ia embora, deixava para depois. Isso aconteceu muito em nosso meio, e hoje nós temos sido quebrantados, nós temos sido tratados pelo Senhor, voltamos a entender que a mensagem é sempre maior do que o mensageiro, que o evangelho é sempre maior do que o evangelista, e nós passamos hoje a entender que o Senhor, ele vai falar
por todos os meios, de todas as maneiras, usando todas as pessoas, todos os temperamentos, todas as linguagens, todas as faixas etárias. Deus não vai ficar preso a um grupo específico. Ele vai te usar, Ele vai me usar todas as vezes que você permitir. Amém? Então, Paulo aqui, eu quero ler com vocês do versículo 7, Atos capítulo 20. A partir do versículo 7, nós vamos ler até o versículo 12. No primeiro dia da semana, está falando de domingo, né? Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. No meio de tudo o que Paulo fala nesse capítulo 20 de Atos, ele presta contas para pastores antigos, ele presta contas para parceiros missionários, ele presta contas para pessoas que investiram no ministério dele, ele presta contas para pessoas que investiram nas 3 viagens missionárias que ele fez. Ele fala que ele está indo para ser morto. Ele fala que não tem medo de ser morto. O pessoal tenta falar com ele: não, Paulo, não vai não, meu filho, eles vão te matar. Não, ele fala: eu estou disposto a não só viver pelo Evangelho, mas a também morrer por causa desse Evangelho. Se eu estou disposto a viver o que o meu Senhor fez por mim, se Ele morreu por mim, eu sou capaz de morrer por Ele. Mas no meio dessa história maravilhosa, aparece um sujeito aqui chamado Eutico, que estava sentado perto da janela, na hora que Paulo estava pregando. Eles estavam no cenáculo. O cenáculo era uma construção onde, numa parte superior, as pessoas se reuniam. E fala aqui que tinha muitas lâmpadas, que na realidade eram velas acesas. Imagina uma multidão num lugar escuro, iluminado por velas de noite. A Bíblia está falando aqui que no primeiro dia da semana, Paulo deixa um tempo para poder pregar para essas pessoas. E Paulo é diferente de muitas pessoas hoje em dia, porque no dia seguinte ele ia fazer uma grande viagem, ele ia fazer uma viagem importantíssima. Ele poderia ter falado para essas pessoas: ô pessoal, eu estou cansado hoje, porque amanhã eu tenho uma empreitada grande, nós vamos fazer uma longa viagem. Não, o homem começou a pregar, e quem disse que desligava ele? Não tinha jeito. Nem se o pastor Jean, que está fazendo a transmissão, falasse com ele para parar, ele não parava não. Fala que perto da meia-noite, o outro estava lá na janela, já não estava aguentando mais. Mas tem algumas coisas que eu percebo nesse jovem. Aqui está falando jovem, um jovem chamado Eutico. Alguns eruditos da Bíblia acreditam que ele tinha de 8 a 14 anos de idade. Então, no nosso mundo, ele seria um adolescente. Amém? Na cultura judaica, de 0 a 12 anos, você é criança. De 12 aos 30 anos, você é jovem. Então, na realidade, quando a Bíblia chama ele de jovem, é porque não tem a divisão da legislação brasileira. Na nossa legislação, no Estatuto da Criança e Adolescente, então, a partir de 12 anos, você começaria a ser adolescente, até os 12, ali, você está ali naquela faixa etária. E depois tem a juventude, é tudo divididinho. Naquela época, não. Dos 12 ao 30, você era jovem. Mas aqui, alguns estudiosos falam que Eutico tinha de 8 a 14 anos. E eles estavam num culto, quer dizer, estava na igreja. E estava alguém pregando a palavra de Deus. E quem estava pregando? O apóstolo Paulo. Pensa na fama que Paulo já era velho nessa época. As pessoas já sabiam o que Paulo tinha feito, quantas igrejas tinha plantado, como que ele já tinha feito lá em Éfeso, como que ele ganhou uma cidade inteira, quebrou a idolatria numa cidade inteira, como eles já sabiam que era o apóstolo Paulo. Mas eu achei interessante que esse jovem, ele estava sentado ali, perto
daquela janela ali e totalmente desatento, porque no romper da mensagem, ela começou a ficar assim, a sonolência começou a chegar nele. Alguém fica com sono quando alguém está pregando? Eu acho que é só nessa época aqui na cidade de Troade. Mas geralmente isso não é uma coisa muito recorrente. O pastor vai pregando e vai dando um som. Quem já foi em casamento, gente? Casamento é legal demais, né? Quando eu casei, eu imaginei assim que ia ser uma coisa assim extraordinária, de rápido, porque a gente está com pressa quando a gente casa. Mas aí o pastor começa a pregar. Ele esquece que a gente está em horas de preparação e às vezes você não foi nem no banheiro ainda. E às vezes você está com fome, porque ninguém te dá nada para comer, viu, Lucas? Vai aprendendo aí. Ninguém te dá nada para comer antes do casamento, para você não sair com feijão na hora da foto lá no dente. Então você não come, você não vai no banheiro, né? Imagino que para a noiva é bem pior, né? Que põe aquela roupa toda lá, como é que vai no banheiro, né? E aí a mensagem vai se alongando. Tem gente que dorme no casamento. Eu mesmo já dormi fui que leva aliança, sabe? Eu já fiz isso na minha vida para minha tia. Dormi de roncar dentro da igreja. São coisas que a gente vive. Mas o que acontece? Escola também não é assim? O professor está falando ali, e às vezes o aluno está em outra galáxia, não é nem na Via Láctea mais. É importante, queridos, na hora que você está como ouvinte, que você tenha interesse por aquilo que você está ouvindo. E eu penso assim, se a gente pegar como figura, como analogia, essa janela, a janela que Eutico estava sentado perto dela, que ele acabou sendo roubado pelo sono, o Morfeu foi lá e mordeu ele caiu de lá e morreu, caiu morto. E eu quero pegar um pouquinho, falar um pouco sobre essa janela. O que a janela representa? No nosso mundo, por exemplo, janela é um lugar de privilégio. Por exemplo, quando você vai comprar uma passagem de avião e de ônibus, você quer sentar onde? Né? Você sempre pede, né? Porque é um lugar que tem uma visão melhor, é uma visão mais agradável, você vê as coisas. Pior coisa que tem, né? Igual eu, por exemplo, uma pessoa esbelta como eu lembro que eu ganhei uma passagem, stand-by no avião, eu sentei perto de 2 gordos, gente, era triste. Puseram no meio, quem disse que o cinto queria fechar? E aí, assim, era triste essas coisas. Eu sonhei esse dia de ficar perto da janela, eu não queria ver aquilo que estava acontecendo. Janela pode significar privilégio. No mundo da tecnologia, quando eles lançaram o Windows, a propaganda da Microsoft era janelas que vão te levar para onde você nem imagina. Janelas para o futuro tecnológico, não é? Mas aqui, janela, aqui no nosso texto aqui, não tem nada a ver com futuro tecnológico. Não tem nada a ver com privilégio. Você não vai ficar triste, porque às vezes a gente fica triste quando a pessoa é folgada. Na realidade, eu tenho até uma teoria sobre isso. Acho que a pessoa não é folgada. Acho que o mundo é que é grande, a pessoa vai ocupando o espaço, né? Mas tem gente que é folgada. Qual que é a primeira coisa que a gente fala entre nós quando a pessoa é folgada demais? Ué, fulano chegou agora, já quer sentar na janela? Não é assim? Não é assim que a gente fala? Mas aqui não tem nada a ver com isso. Essa janela aqui eu quero usar como analogia para falar sobre a atitude de Eutico, desse adolescente, no meio de um culto importantíssimo, onde o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho poderosamente, e ele estava tão empolgado com aquilo que ele estava falando, que ele não conseguia nem parar. Ele não tinha a hora de dar o pause. Ele queria falar de tudo que Deus tinha feito na vida dele e através da vida dele, naquelas 3 viagens missionárias, desde a conversão dele, ele queria contar isso tudo numa pregação só. Gente, a gente tem que perdoar os pregadores, que dá vontade mesmo. Eu vou ser sincero para vocês. Agora eu vou exercer um pouco de empatia com Paulo. A vontade que dá de você pregar demais, gente. Porque quando essa palavra alcança o nosso coração, dá vontade de você falar tudo. Se a gente deixar pessoas que sofrem de excesso de empolgação como eu, prega de Gênesis Apocalipse numa noite, aí passa 3 noites e vai e não para mais.
Porque isso aqui é importantíssimo, quer dizer, essa palavra ela salva, ela cura, ela liberta, ela tira da depressão, ela tira da opressão, ela tira da pobreza, ela tira da miséria, ela salva do inferno. Essa palavra tem poder para trazer uma pessoa que está numa vida totalmente errada para um caminho certo, para uma estrada de sucesso, para uma jornada totalmente bem-sucedida. Essa palavra tem esse poder. Então, primeira que eu quero analisar sobre essa janela. A janela ela é um lugar de muitas distrações, vocês concordam comigo? Geralmente quem está num ambiente que tem janela e quer sentar lá perto, a pessoa não está interessada muito no que está no centro acontecendo. É um lugar de muitas distrações. E no nosso mundo, se a gente trocar a palavra janelas por telas, que dentro da igreja você pode estar totalmente fora do que está acontecendo. Você pode estar totalmente alheio ao louvor, você pode estar totalmente alheio ao horário do ofertório, você pode estar totalmente alheio à mensagem, a pessoas, ao apelo de salvação de vidas vão ser resgatadas do inferno. Por quê? Às vezes você pega o seu smartphone no poder da palma da sua mão, com a ponta do seu dedo, você pode estar em outro país, você pode estar em outro lugar do mundo, em outro ambiente. Você abre com a boa intenção de ler a Bíblia, mas daí a pouco você já está ali, o negocinho já está te chamando lá para uma mensagem, a foto. Quando você vê, o inimigo já conseguiu roubar de você sua atenção. E aquilo, e na nossa geração, isso está muito sério, queridos. O inimigo não tem brincado com as distrações. Ele tem usado essas distrações para poder roubar da juventude, da adolescência, da infância da igreja, a palavra. Sabe por quê? Talvez vocês não saibam que vocês ainda não chegaram na minha idade. Um dia vocês vão chegar na idade de 42 anos, se Deus quiser. E Jesus não voltar antes, vocês vão chegar lá. E vocês vão ver que a força é totalmente diferente. O vigor é totalmente diferente. Então, por que o inimigo tem investido nas crianças, nos adolescentes e nos jovens? Porque se rouba a palavra deles, rouba a força da igreja. Rouba o poder de conquista da igreja. Rouba o poder de enfrentamento da igreja. Então, os ministérios que talvez durante muitos anos não foram considerados como os mais importantes, nessa geração se tornam os mais importantes. Aqueles que lideram, viu, Lucas, adolescentes, jovens, crianças, são as pessoas mais poderosas da igreja, porque vocês estão lidando com a força motriz da igreja. Vocês estão no motor da igreja. Vocês estão lidando com a força que desbrava. Na época do Brasil colonial, eles trouxeram para o Brasil os bandeirantes, que eram aqueles caras que iam para o meio do mato para descobrir o que tinha, se tinha ouro, se tinha gente, se tinha índio, se tinha capivara, se tinha girafa. Eles tinham que ir para descobrir. Quando eles voltavam cheios. Gente, encontrei ouro, encontrei prata, encontrei riqueza. Os bandeirantes são aqueles que desbravaram. Eles, essa noite, estavam escutando um bandeirante da fé, que era o apóstolo Paulo. Mas esse menino Eutico estava totalmente desatento do que estava acontecendo. Por quê? Aquela janela podia estar oferecendo a ele outras possibilidades, outras coisas, outras distrações. E é tão fácil, queridos, é tão fácil se distrair. Eu já estive em cultos onde a palavra de Deus estava quase que me doendo. Estava entrando a espada com uma força tão grande. E eu vendo pessoas do meu lado, mexendo no WhatsApp, vendo outras coisas aleatórias, fazendo lista de compra. Eu já vi, gente, pessoas totalmente aleatórias, alheias ao que está acontecendo. Eu lembro que quando eu fui diretor do Rema aqui na unidade Lagoa Santa, eu recebia cada coisa interessante. A gente conta o milagre, só não conta o santo. Mas eu recebia, às vezes, papeizinhos do meu pessoal lá, maravilhoso, da monitoria, contando que tinha gente mexendo conversando. Gente, o Rema transformou minha vida, eu aprendi cada coisa interessantíssima lá, que eu já era crente há muitos anos. Eu nasci no lar evangélico, eu aceitei Jesus com 6 anos de idade. Eu nunca experimentei nada que o mundo, às vezes aí, que a pessoa às vezes vem do mundo aí, já com tantas marcas, com tantos machucados. Eu não passei por isso. E quando eu cheguei lá, é como se eu tivesse novidades na minha vida, e eu vendo pessoas conversando
batendo papo, mexendo com o celular, escrevendo, desenhando um coração. Não sei. As pessoas hoje, elas estão se entregando muito fácil a essas distrações. E nós temos que tomar cuidado com isso, principalmente nesse período importante da vida de vocês. Eu não sei se vocês, na escola, quem já está chegando perto do ensino médio, vai ter uma matéria lá que chama Filosofia e Sociologia. Para que isso está na grade curricular? A sociologia, ela trabalha com você entender o eu, você, quem que você é, de onde você veio, essas coisas. Você não vai entender, não. Eu já vou te dar o spoiler. Você vai chegar, vai perguntar por que tudo e não vai entender nada no final. Aí você faz um trabalho, ganha nota, você forma. Tudo bem. Depois, se você quiser, você pode até estudar alguma coisa, mas costuma não aprender nada. Eu cheguei até a entrar na faculdade de filosofia, que eu gostava muito da matéria, eu gostava muito dos questionamentos e tudo, mas não aguentei também, não. Né? Foi um período só, já foi suficiente para ver que eu não ia ter resposta das minhas perguntas com aquela filosofia que estava sendo ensinada. Hoje eu tenho muitas respostas para a minha vida com o que eu aprendo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus foi criada na medida da minha vida. O ser humano, ele não foi feito para viver longe de Deus. Então, por que os grandes filósofos, às vezes alguns até ateus, eles têm essa sede do conhecimento, eles têm essa busca tão incessante e nunca encontram? Porque o homem não foi feito, não foi projetado e não foi criado para viver longe de Deus. Como o peixe não pode ficar longe da água, o homem não pode ficar longe de Deus, porque tudo que está fora, se o peixe você tirar ele da água, ele vai ficar pulando, ele vai ter vida até um certo momento, depois ele morre. Não é assim? Que a água é o meio de vida dele. Nós nascemos para ser ligados a Deus. Tem um versículo em Jó, que eu não vou lembrar o versículo agora, o endereço, mas fala que a alma do homem anela por Deus. Então o ser humano, mesmo que ele nunca tenha ouvido falar de Deus, ele sente um vazio, tem um buraco na vida dele, que é só quando Deus chegar que vai preencher, que o encaixe perfeito é Jesus chegando naquele coração. Porque a pessoa vai tentar com drogas, vai tentar com bebida, vai tentar com dinheiro, vai tentar com fama, vai tentar com beleza, preencher esse vazio, mas não vai conseguir. O vazio que tem na alma do homem sem Deus, ele só é preenchido por Jesus. Então, assim, existem muitas distrações, existem muitas oportunidades do inimigo tentar te dar uma rasteira e roubar de você essa semente viva da palavra. E é isso que vai te dar na sua vida paz. É isso que vai trazer paz ao seu coração. Então, se janela é um lugar de distração, e aqui o texto está falando que depois do prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, fala que ele caiu do terceiro andar. Então, se a janela é perigosa no primeiro andar, no terceiro, gente, é 3 vezes mais perigoso. Né? Vamos fazer um cálculo aí. Esse homem estava sentado, esse menino, né, estava sentado numa janela no terceiro andar. Então, se tem um segundo aspecto dessa janela que eu posso falar para vocês, é que janela também é um lugar de riscos. Se não tem uma tela para proteger, se não tem uma grade, não sei. Se você está numa janela num lugar alto, é um lugar de riscos. E muitas vezes nós, voluntariamente, estamos nos aproximando de lugares de riscos. Na Bíblia conta a história, eu não vou poder expor a história toda, mas vou falar do nome do personagem, você, por curiosidade, para saber se eu estava falando verdade mesmo, você vai chegar em casa, vai lá e procura. No livro do Juízes, a história de Sansão. Sansão é um cara que era nazireu. Tinha um irmão outro dia pregando no rádio, falando nazireu. Nazireu é quem tem o nariz grande, né? Mas ele era um homem separado. Ele foi, com a palavra que fala de Sansão, que fala da condição dele, fala que ele era consagrado desde o ventre da mãe. Ele nasceu para servir a Deus. Ele foi gerado na barriga da mãe dele para ser um servo de Deus, para servir a Deus. Mas chegou um tempo na vida dele em que ele já não achava mais perigoso andar perto daquilo que era proibido para ele. Por exemplo, ele não poderia beber vinho.
Onde ele gostava de fazer caminhada? Na vinha. Olha que interessante. O nazireu, ele não poderia tocar em nada que fosse morto, cadáver. Mas quando ele queria comer mel, ele tirava dentro de um leão morto. Encostando ali, correndo o risco de encostar onde é que não devia. Chegou um tempo na vida de Sansão em que ele começou a brincar com o pecado. O pecado, a tentação, o pecado, essas coisas, quando você nasce de novo, você está desabilitado na sua vida. É como no seu smartphone, você tem um aplicativo lá e você não gostou de usar, você vai e desabilita ele. Não é assim que acontece? A partir do momento que você nasceu de novo, seu espírito foi regenerado em Cristo. Então, o pecado está desabilitado, você não precisa pecar mais. Você vai conseguir ficar um dia sem pecar. 2, 3, quantos você quiser, queridos. Esse é o poder que você recebeu no seu novo nascimento. Você pode conseguir ficar até a volta de Jesus sem cometer nenhum pecado. Ah, não, mas eu sou um miserável pecador. Aí eu vou te indicar, ver a pregação do Lucas lá, no Cartas Vivas, que ele vai explicar que não existe essa condição. Né? Porque você sabe fazer pão não significa que você é um padeiro. Né? Sua natureza foi mudada. E aqui, por exemplo, aqui, ó, se você olhar aqui, tem um limite aqui, ó. Se eu passo desse limite aqui, eu caio. E muitas vezes, tendo todo esse espaço para ficar longe do limite da queda, as pessoas gostam de andar na beiradinha. Janela é lugar de riscos. Então, meu irmão, sai de perto da janela. Se você está na sua adolescência, na sua juventude hoje, sai de perto da janela. Tira de diante dos seus olhos aquilo que não vai te edificar. Tira diante de você aquilo que não vai te... Ah, mas é porque eu fico lá, porque afinal de contas eu tenho amigos que estão lá do outro lado da janela. Traz eles para o lado de cá da janela, mas não vai lá não. Às vezes a gente tem que falar uma linguagem dessas, porque eu passei por isso. Ninguém aqui foi adolescente crente nos anos que eu fui. Então, as dificuldades que eu tinha na minha época era diferente. Mas você sabe que no final das contas é tudo a mesma coisa? O inimigo em cada geração, ele vai usar da mesma sutileza. Em cada geração, ele vai usar dos recursos disponíveis para poder conquistar o seu coração, para poder ganhar o seu voto. Ele é um político desonesto. Ele promete coisas que ele não pode te dar porque ele quer o seu voto. Ele te promete oportunidades que ele não vai abrir para você porque ele quer o seu voto. Ele te promete amor, carinho, que ele não vai poder te dar. E isso aí nós temos que nos afastar. Como Sansão ficou perto do pecado e acabou que uma hora ele caiu. Ele perdeu o poder, ele perdeu a força, ele perdeu tudo. O plano de Deus para a vida dele não se cumpriu por causa da proximidade que ele tinha com o pecado. Porque ele estava tão na beiradinha, teve uma hora que ele caiu. Se tem uma coisa perigosa, seja na minha geração, ou na geração de vocês, ou nas gerações futuras, chama-se brincar com o pecado. Cuidado com amizades, queridos. Cuidado com associações. Cuidado com leituras, com o que você lê. Cuidado com conversas que ninguém pode ouvir. Cuidado com amizades em ambientes virtuais que você nem sabe quem está lá do outro lado. Cuidado com isso, queridos. Isso é sentar muito na beirada de uma janela que não tem grade, que não tem tela, que não tem nenhuma proteção. E de um lugar altíssimo. Muito mais que o terceiro andar. E talvez você não possa não ter a mesma sorte que Eutico teve, de ter alguém como o apóstolo Paulo ali naquele momento, para poder trazê-lo de volta à vida. Um terceiro aspecto dessa janela que eu queria falar, é que a janela também é um lugar de quedas muito perigosas. Vou falar de um outro personagem, não vou poder contar a história dele aqui. Davi, o rei pastor,
o segundo rei de Israel e o rei que foi mais amado em Israel até o dia de hoje. Um rei que tem a cidade de Jerusalém, é chamada de cidade de Davi. Israel teve muitos reis, o reino foi dividido, foi reunido, foi uma bagunça. Reis bons, reis maus, mais maus do que bons. Mas ninguém esquece Davi. Davi, alguns teólogos chegam a se atrever a dizer, se teve uma pessoa que Deus amou nessa terra, foi Abraão, que era chamado de amigo de Deus. Mas se teve alguém nessa terra que amou a Deus, foi Davi. Ele era chamado de um homem segundo o coração de Deus. Mas foi um homem que errou demais. E a Bíblia conta que num dia ele estava andando no palácio dele. E por uma janela, adivinha o que ele viu? Vocês vão ler a história lá depois, em 1 Samuel. Ele viu o que não devia ver. Ele estava olhando para a janela, em vez de estar olhando para o que Deus tinha para fazer na vida dele, para o que Deus tinha mandado ele fazer. E ele foi olhar e viu o que ele não devia. E porque ele viu o que ele não devia, antigamente, na época do pastor Jean, não na minha, eles tinham um método lá que eles chamava de AIDA, né? Que os vendedores usavam. O Lucas não aprendeu isso aí. A AIDA era assim: atenção, interesse, desejo, aquisição. Era um acróstico que eles usavam. O inimigo usa o AIDA. Ele primeiro desperta a sua atenção. Davi estava lá olhando pela janela e viu que ele não devia ver. Quando ele viu, ele achou que ele viu que o que ele viu era muito interessante. Então ele despertou interesse. Daí ele começou a fazer uma estratégia na cabeça dele. Ele desejou. E aí, porque era rei, ele adquiriu o que não devia. Sabe o que ele fez? Naquele momento, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, apesar de ser um homem que foi ungido por Deus, era rei, era profeta, era pastor, apesar de tudo isso, porque ele se vendeu à atenção no lugar errado, ao interesse na coisa que não era para ele, a desejar o que não era bom para a vida dele e adquirir aquilo que ele não queria. Sabe o que aconteceu com Davi? Ele não só destruiu um momento importante da vida dele, cometeu pecados que tiveram consequências terríveis, e ele conseguiu destruir toda a funcionalidade da família dele. Ele tornou a família dele uma família disfuncional. Adultérios aconteceram depois, mortes e assassinatos entre irmãos aconteceram depois. Violência entrou na casa dele por causa de um simples deslize. A janela pode ser lugar de quedas fatais, de quedas mortais. Mais uma vez eu dou o conselho: sai de perto da janela, senta mais para o meio, fecha os seus olhos para os interesses que não têm o que te oferecer de bom. Às vezes vir ao culto num sábado, alguém pode achar isso esforço, que eles não é esforço. Na minha época eu não tinha nem o poder de decidir. Meu pai falava assim para mim: você vai no culto hoje dos jovens? Ah, pai, eu não sei, eu acho que eu vou. Eu falei: não, você mudou o sinal de pontuação, não estou te perguntando, não, eu estou falando que você vai. Não era interrogação, não estou te perguntando se você quer ir, eu estou falando que você vai no culto hoje. Ah, tá, não, isso que eu acabei de falar, eu só estava, que eu vou trocar de roupa. A gente naquela época nem poder de decisão tinha. Vocês ainda têm o poder de decisão, queridos. Aproveita esse poder de poder escolher estar aqui ou não estar aqui. Eu sei que, não sei se todos, mas tem uns pais tipo eu assim, e o que eu vou falar agora, eu quero direcionar para os líderes, né, dos adolescentes e jovens, para os pastores da igreja aí, eu corto na própria carne, para os pais. Porque se vocês forem igual eu, vocês assistem tudo que está sendo pregado, não liga, né? Não sou bobo, né? Tô dando minha única flecha. A Bíblia fala lá em Salmos que os filhos são a flecha na aljava do guerreiro. Eu só tenho uma, então a ponta dela não pode entortar, ela não pode empenar, porque ela tem que chegar no alvo. Amém? Então, quem tem a sua 1, 2 ou 3 flechas aí na sua aljava, toma cuidado. Então, e isso é nobreza, né?
Paulo fala dos bereanos isso aí, vocês são nobres, porque além de ouvir a palavra, vocês conferem se estava na Bíblia mesmo, se o ministro pregou bem mesmo. Então, eu, por exemplo, eu vejo o que está sendo pregado aqui, queridos, e é o suficiente para você ter uma jornada de sucesso, não só na sua adolescência, mas também na sua juventude, na sua vida adulta, na sua vida profissional. O que está saindo desse púlpito aqui é o suficiente para você ter uma jornada de sucesso e para você alcançar outras pessoas. Então, eu vou direcionar isso aqui agora, porque no versículo seguinte, no versículo 10, fala assim: descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Sabe o que eu penso? O que eu aprendo de lição nessa atitude do apóstolo Paulo? Aqui agora eu estou falando um pouco para os pais, estou falando um pouco para os pastores, estou falando um pouco para os líderes imediatos dos ministérios que lidam com crianças, com adolescentes, com jovens. Tem hora que a gente está pregando, e eu vou te contar, tem dia que a gente tem um dia de pregação ruim. Esse foi um dia para Paulo. Ele pregou até comigo da janela e morreu. E ele não sabia parar. Ele viu que no meio daquela pregação ali, um menino cai do terceiro andar, bate no chão e morre. A Bíblia fala aqui que ele foi levantado morto. Pensa para o pregador que coisa ruim, porque se você está pregando e alguém levanta da cadeira de roda, você fica feliz. Se você está pregando e fala, quem quer aceitar Jesus, e um tanto de gente aceita Jesus, você fica mais feliz ainda. Se alguém está ali chorando e sai rindo da igreja, você fica feliz. Agora você começa a pregar, o povo pergunta se o seu relógio estragou, né? Que se você não está sabendo da hora mais. E se alguém dorme com você pregando e ainda cai e morre, gente, Paulo tinha tudo para ficar triste. Mas sabe o que Paulo faz? Apesar de ser um grande apóstolo, apesar de ser um homem de Deus bem-sucedido, a Bíblia fala que ele desce até aquele lugar. Tem hora, queridos, que nós estamos vendo jovens, adolescentes, crianças morrendo, caindo. E por todos os lugares ao nosso redor tem gente caindo e gente morrendo. Tem gente dormindo dentro da igreja e tem gente morrendo lá de fora. Tem gente que está dentro da igreja, mas está dormindo. Está desatento, está preocupado com outras coisas. Isso não pode ser normal. Eu estou pregando aqui, não, cada um seja responsável por si mesmo. Não, cada um, Romanos 14, 12, cada um dará conta de si mesmo a Deus. É fácil pegar um texto fora do contexto e aplicar para poder se esquivar da nossa responsabilidade. Se tem gente dormindo, o que a gente vai fazer para acordar essas pessoas? Se tem gente morrendo, como que eu vou lá exercer a minha fé para levantar vivo quem foi levantado morto? O que eu tenho que fazer? Tem hora que a gente tem que fazer como Paulo, descer, sair às vezes do púlpito, sair do lugar de destaque, descer, e lá embaixo ver o que está acontecendo. Eu vou contar uma história no final aqui, eu já estou terminando, eu vou contar uma história no final, eu vou resumir a história, eu já mudei ela tantas vezes que ela consegue ficar grande, média e pequena. Mas vou ver se vai dar para fazer ela ao menos média para vocês, para a gente entender isso aqui. A Bíblia também fala aqui, nesse mesmo texto, que fala que depois que Paulo desceu, ele chegou no nível do problema, ele identificou o problema, fala que ele inclinou-se sobre ele. Está faltando muitas vezes, querido, a gente se inclinar sobre aqueles que necessitam. A gente se inclinar. Inclinar-se, queridos, é sinal de humilhação. É sinal, muitas vezes, de você falar assim, eu não sou melhor do que ninguém, não. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para mudar? Inclinar não é humilhação, queridos. Às vezes a gente acha que se inclinar, não vou ficar baixando para ninguém, não, eu cheguei nesse nível. Não, querido, nesse nível você não está alcançando ninguém, você não está sendo frutífero, você não está sendo efetivo. Incline-se sobre aqueles que precisam. Mas o fulano já chegou outro dia, já está lá na frente. Esse aqui tem 2 anos que eu estou trabalhando com ele, não deu nada ainda. Incline-se sobre ele. O que está avançando com 10 dias, deixa ele correr a carreira dele. Incline-se sobre quem está precisando de ajuda. Não seja seletivo.
Não dedique os seus esforços nos melhores. Eu sou professor, gente, na rede pública. Se eu fosse me dedicar aos melhores, sinceramente, eu já tinha sido mandado embora. Isso não é equidade. Equidade é você dar mais para quem tem menos e menos para quem tem mais, para no final das contas todo mundo ter tudo no mesmo nível. Se um precisa de mais oração, de mais cuidado, de mais aconselhamento, é para ele que eu vou dar meus esforços. Incline-se sobre aquele que precisa. Isso não é função só do líder, isso é função de todos nós. Se para mim é uma bênção estar aqui, sentar, sair do culto cheio, se você está cheio demais, que divide um pouco. Se você viu que alguém saiu do mesmo jeito, isso tem que te incomodar. Se você percebeu que num culto maravilhoso, como esse que está acontecendo aqui hoje, uma pessoa saiu do mesmo jeito que entrou, preocupe-se, incline-se sobre essa pessoa, mande mensagem, telefone, converse. O que é? Pelo amor de Deus. Apesar de, aí você fala assim, apesar de tudo, o pastor Daniel pregou até muito bem hoje. Fala assim, viu gente, que aí me ajuda. Era para sair bem, e saiu mal? Não, queridos, eu creio no que o Lucas falou no começo. A gente tem que sair daqui e sair diferente. Segunda coisa, fala aqui, abraçando. Paulo abraçou aquele menino. E tem hora que a gente vai puxar alguém para o abraço. Não estou indo contra a pandemia, o abraço também não precisa ser só físico. Abraçar uma causa é muito mais do que você dar um tapinha nas costas, ou aquele abraço de lado assim esquisito, que você nem sabe. É você tomar a causa de alguém para você. E fala que ele disse, olha só o que falou no final do versículo, disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. Você vai começar a usar as suas palavras para abençoar pessoas, declarar coisas. O menino ainda estava morto quando Paulo fala, não vos perturbeis. O menino estava morto ainda. Mas Paulo, ele entendia os princípios da fé. Com a fé a gente fala antes mesmo da gente ver, da gente sentir, da gente perceber. A fé dá esse poder. Nós temos aprendido tanto sobre fé, queridos. É falar, é declarar. Deus vai começar a usar a sua boca, como eu creio no que foi falado aqui na hora da ministração do louvor, essa semana ainda. E eu vou pegar junto com a minha irmã ali e vou declarar mais ainda sobre vocês, ainda essa semana. Você vai nos ajudar, porque nenhuma dessas cadeiras estarão vazias aqui no próximo culto do Liga, porque você vai alcançar pessoas essa semana. Você vai perceber que se tem gente perto da janela pronto para cair, você vai ser o que vai puxar para dentro. Às vezes a gente pergunta, por que não cresce o ministério A, B ou C da igreja? Por que os meus projetos não estão indo bem? Vou contar a história resumidamente aqui. Dizem que num certo lugar, num certo rei, tinha uma ponte qualquer, não sei o nome dela, depois eu crio um nome. E que tinha uma ponte, e tinha dois rapazes debaixo dessa ponte, num barquinho, estavam num barquinho, pescando. E que de repente eles estavam lá pescando, e de repente eles observam que lá de cima cai algum objeto, e dá aquele tibum na água, né? Eles na hora ficaram nervosos, falaram, quem que é que está jogando coisa na água? Sabe que não está vendo que a gente está pescando, não? Não está vendo que a gente está aqui no nosso ofício, no nosso relaxamento aqui pescando, o cara joga um negócio desse e espanta os peixes. Quando eles percebem aquilo que caiu na água, era um cobertorzinho, estava embrulhadinho, tinha um bebê. Aí os dois, mais do que tudo, soltam o remo, pula na água, nada, salva o bebê, faz os primeiros socorros, liga para o bombeiro. Essa eu inventei agora, não lembrava de ligar para o bombeiro, não. Mas ligaram para o bombeiro, salvaram a criança, levaram de ambulância para o lugar lá e tal, salvaram. E aí eles voltaram no outro dia para pescar no mesmo lugar. E aí eles conversando sobre o ocorrido no dia anterior. Esse cara assim, sabe? Rapaz, que trem esquisito aquele que aconteceu ontem. A gente estava aqui bem nesse lugar, mesmo nessa hora vai cair um bebê. Que coisa doida. Se a gente não tivesse aqui, tadinho do coitadinho ia morrer. Quando eles estão acabando de falar, eles escutam o tibum na água de novo.
outro bebê. Eles fazem o mesmo processo. Salva aquele bebê, liga para o bombeiro e tudo. Só que no outro dia, quando eles estão voltando para o lugar, eles estão lá pescando, já meio ressabiado, falando, rapaz, nós temos que mudar o lugar de pescar, porque esse negócio está ficando perigosíssimo aqui. Está dando muito trabalho. De repente, cai 2 bebês na água. Tum, tum. E aí, cai os 2 bebês na água, ele vai lá, socorre, aquele desespero. E quando eles estavam chegando no hospital com aqueles 2 últimos bebês, já era o 4º bebê jogado na água. Um amigo vira para o outro, pega no ombro dele e fala assim, cara, eu acho que chegou a hora da gente subir lá na ponte e ver o que está acontecendo. Essa história, queridos, é para falar um pouco sobre o que é a nossa realidade. Tem gente demais morrendo, tem adolescente demais nas drogas, se perdendo, se suicidando, depressivos, fazendo coisas loucas. Tem jovens demais morrendo na nossa sociedade. No nosso país, milhares e milhares de jovens estão perdendo a vida antes dos 21 anos. Sabe o que está precisando da igreja fazer, queridos? Eu creio que é tomar a atitude desses 2 pescadores. Está na hora da gente subir lá em cima na ponte e ver o que está acontecendo. Está na hora da gente subir para aquele lugar da onde está vindo o problema e a gente começar a exercer a nossa autoridade. E começar a exercer o poder que Deus já colocou dentro de nós. Nós cantamos isso aqui hoje. Há um poder de Deus dentro da sua vida. Há um poder de Deus no seu coração liberado sobre você. Tem um amor de Deus que foi derramado dentro do seu coração, disponível para alcançar vidas. Está na hora da gente subir a ponte e ver o que está acontecendo. Eu encerro aqui nesse momento, queridos. Eu encerro nesse momento crendo que isso que eu falei não vão ser vãs palavras na vida de vocês. E eu creio, queridos, que nós vamos nos levantar assim. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria orar por vocês e declarar sobre a vida de vocês que se em algum momento você está perto de alguma janela e distrações tentaram roubar o que Deus tem para a sua vida, se por algum momento você está se envolvendo com coisas arriscadas que pode fazer tomar uma queda, se por acaso, como na história dos 2 pescadores, você está cansado de ver bebê caindo na água, você está cansado de ver gente morrendo, você está cansado de ver nas redes sociais pessoas agendando o próprio suicídio, você está cansado de ver pessoas se envolver com coisas erradas, você está cansado de ver pessoas se cortando, se automutilando, você está cansado de ver jovens e adolescentes fortes, poderosos, que estão muito aquém daquilo que Deus planejou para a vida dessa. Você está cansado, queridos? Eu te convido agora, mesmo que em oração, para subir a ponte comigo e você ir lá em cima ver o que está acontecendo. E se for algum principado, se for alguma potestade do mal, se for o próprio inimigo que está conseguindo achar oportunidade, nós vamos fazer o que Jesus nos ensinou. Para isso se manifestou os filhos de Deus, para desfazer as obras do diabo. Você está aqui nessa terra para desfazer as obras do diabo. Como nosso irmão Tiago diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia manda você fugir da tentação, fugir do pecado, mas do diabo ela nunca mandou você fugir, ela manda você resistir ao diabo. Porque Deus, Ele assistiu, Ele foi testemunho ocular do que o diabo fez, do que Jesus fez com o diabo, do que o diabo fez com a humanidade, do que Jesus fez com o diabo naquele dia, onde ali Ele pegou as chaves da morte e do inferno e nos resgatou para uma nova vida, para uma nova aliança, com promessas superiores, com autoridade sobre toda potestade, sobre todo domínio, sobre todo trono. E é você, querido, e é você adolescente, é você jovem, que tem muito mais força do que eu, muito mais vigor do que eu, que também vai ser usado nessa geração. Eu creio nisso. Eu creio que não precisará somente de pastores, somente de professores, de mestres, de evangelistas. Vocês sim são essa força que nós temos liberada para poder estar desfazendo as obras do diabo na vida de tantos que se perdem. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada vida que aqui está, por cada vida que nos assiste em casa, por cada família que é representada na vida dessa pessoa.
Eu creio, ó Pai, em pessoas sendo alcançadas. Eu creio em vidas sendo restauradas. Eu creio, ó Pai, que o Senhor pode fazer com que nós abundemos muito mais na Tua obra, no Teu reino. Pai, eu declaro sobre o Liga na Justiça um novo tempo em que esses que já estão prontos trabalharão e frutificarão tanto. Sobre o Dínamos com os jovens, sobre aqueles que estão, a Deus, no nosso ministério, pregando a palavra a tempo e a fora de tempo, para que haja avanço, para que a luz do farol do Teu Evangelho chegue aonde há escuridão, onde há trevas. Eu declaro um novo tempo, um tempo de avanço, um tempo de crescimento, um tempo de frutificação. A Tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, e é o que eu creio e eu declaro sobre as nossas vidas. Nós seremos a luz nas trevas, o sal nessa terra, e em nome de Jesus nós cremos que as distrações não nos roubarão, porque hoje nós somos instruídos pela Tua palavra, que é viva, poderosa, eficaz, eterna, imutável, inerrante. Essa palavra tem poder, e essa palavra transforma as nossas vidas. E aqueles que creem nesse novo tempo, diz comigo amém. Graças a Deus, queridos. Obrigado pela oportunidade aí. Aleluia. Quem aqui está saindo melhor do que entrou? Amém. Sabe, se não é a sua realidade nessa noite, nos procure, mas eu também quero te convidar. Se você saiu melhor do que entrou, de fato, você perguntar para quem está perto de você: olha, você saiu melhor do que está entrando? Não, como é que é? Olha, você está saindo melhor do que você chegou. Sabe, essa ministração do pastor Daniel, ela toca muito no meu coração, porque nós somos um corpo, amém? Aonde pode ser a minha fraqueza, talvez seja onde você seja forte. Aonde talvez seja a sua fraqueza, é onde talvez eu seja mais forte. Jesus, ele fala: olha, lá fora o mundo vai conhecer vocês quando vocês amarem uns aos outros. Aí o mundo lá fora vai conhecer vocês. Então tudo isso, todo esse ambiente que foi criado nessa noite, eu creio que o Espírito Santo está direcionando a gente para um lugar onde a gente pode ter essa sensibilidade, sabe? Essa sensibilidade de saber se uma pessoa está bem, se não está, perguntar, conversar. Como o pastor Daniel falou, você sabia que não tem que partir só de mim? Eu falo abertamente. Às vezes, para um adolescente que está visitando a gente, tem adolescente visitando a gente hoje, se eu mando mensagem para ele perguntando se ele gostou do culto, sabe o que ele pensa? Está fazendo isso porque é líder. É a obrigação dele. Agora, se um outro adolescente manda mensagem, ele pensa assim: uau, é da natureza deles, é o que eles são, não é porque o líder manda, é porque eles são assim. E nós estamos chegando nesse lugar, amém? Na realidade, eu ouso dizer que nós já estamos lá, mas nós vamos continuar avançando, nós vamos continuar melhorando. Posso contar com vocês? E muito melhor do que a janela que o diabo tem para oferecer, meu filho. É a porta que Deus tem para nós. E é nessa porta que nós vamos entrar, é nessa porta que nós vamos caminhar. E Deus é bom. Obrigado, pastor Daniel, por essa palavra maravilhosa. É por isso que o Senhor é sempre bem-vindo aqui. Em nome de Jesus, eu quero dar os avisos finais. Nós temos os nossos cultos amanhã, domingo às 10 horas da manhã e às 19 horas, tá? Tem sido maravilhoso, está sendo transmitido online, está muito top. E na terça-feira nós temos os nossos bots também. Às terças-feiras, às 20 horas. Bots estão sendo apenas online, né? Domingo aqui está sendo de manhã, à noite também. Mas na terça-feira é apenas online, aí vocês conectam no canal lá. Quinta-feira nós estamos na nossa série Cartas Vivas. É uma ministração mais top que a outra. Eu também recomendo ir lá ouvir a do pastor Daniel quinta-feira. Foi bênção demais, a gente é muito acrescentado, eu falo para vocês. Para quem estuda já é bom demais também, para quem ouve eu tenho certeza que também é bom, não, pastor? Glória a Deus. E sábado que vem, às 18 horas, aleluia, errou, às 18 horas, nesse mesmo horário, nós estaremos reunidos aqui nesse mesmo lugar e vai ser maravilhoso. E eu não estou esquecendo, mas é porque hoje... Rufem os tambores. Não, tô brincando. Mas hoje, às 20 horas, daqui exatamente a alguns minutos, nós temos o quê?
Não, gente, mas vocês estão fraquinhos demais. Tem feijão aí para essa galera? Hoje às 20 horas nós temos o quê? Não, vocês podem fazer melhor, Nós temos o quê? Eita glória, eu creio que daqui a pouco vocês vão fazer melhor ainda. Nós vamos ter o Dínamos, tem certeza, irmão, essa galera do JD preparou um negócio especial para nós, essa palavra de Deus. Lucas, vai ter alguma coisa especial no culto? Vai ter a palavra, meu filho. Então, se conecta, fica esperto aí, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, tá? Então, nós temos visitantes hoje, é prima do Bruno? Prima do Bruno, sei qual que é o nome dela? Ágata, não se sinta envergonhada, Ágata. Você é muito bem-vinda no nosso meio, tá? Em nome de Jesus. Depois você cumprimenta a Ágata aí, faz um oi para ela aí, fala que ela é muito bem-vinda nesse meio. Posso contar com vocês? Tem mais alguém visitando a gente pela primeira vez hoje? A galera tá com vergonha, né? Mas você tá vendo os rostinhos novos aí. Cumprimenta vocês. Obrigado por vocês terem vindo. Vocês estão top. Em nome de Jesus, eu aguardo vocês aqui semana que vem. Beijo no coração de vocês. A gente se vê. É nóis. Valeu!